Em 1990, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República e, durante sua gestão, confiscou reservas financeiras particulares de toda a população brasileira. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Como consequência, as leis de incentivo à produção, a Embrafilme, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro e até mesmo o Ministério da Cultura foram extintos. A política neoliberal adotada por Collor abriu mercado para filmes estrangeiros, principalmente os norte-americanos. Durante os 2 anos de governo Collor, poucos filmes nacionais foram realizados e exibidos. Em 1992, ano da renúncia do ex-presidente, o único filme brasileiro que chegou às telas foi A Grande Arte, que tem áudio original em inglês e foi dirigido por Walter Salles. Em 1990, 47 filmes brasileiros foram concluídos, mas que vinham de projetos iniciados ainda no governo Sarney. 16 desses filmes eram de empenho cultural e os outros 31 eram obras pornográficas. Em 1992, ano em que Collor sofreu seu processo de impeachment, a produção nacional chegou ao seu momento mais difícil. Foram concluídos 9 filmes, e até mesmo a produção pornográfica se viu reduzida a quase nada. Foram concluídos apenas 2 títulos. A situação era tão difícil no período Collor que os 2 maiores festivais do país, o de Gramado, no Rio Grande do Sul, e o de Brasília, foram obrigados a buscar novos caminhos. Gramado ampliou seu alcance ao cinema ibero-americano, e Brasília simplesmente escolhia os filmes que apareciam, sem nenhum tipo de seleção. Em dezembro de 1992, após a renúncia de Fernando Collor, foi criada a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, pelo então Ministro da Cultura. A secretaria visava liberar recursos para a produção de filmes, através do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. A chamada retomada do cinema acontece a partir de 1995, quando Fernando Henrique Cardoso assume o poder. A Lei do Audiovisual entrou em vigor naquele ano, e com ela novas estratégias de apoio à produção foram adotadas. Com isso, o número de filmes brasileiros aumentou e o cinema nacional voltou à cena mundial. No primeiro momento da retomada, os cineastas brasileiros voltaram-se para fontes históricas, adaptações de obras literárias, como A Terceira Margem do Rio, As Meninas, O Guarani e Tieta do Agreste, e ao cangaço, ou Nordestern, termo cunhado pelo crítico Muniz Viana, em analogia ao western, gênero povoado por cowboys, similares ao cangaceiro do Nordeste do Brasil. A retomada trouxe de volta o sucesso que esse gênero fazia nos anos 60. Mais que o retrato da vida sofrida na Caatinga, através desses filmes, houve uma valorização da nacionalidade e da identidade brasileira. A maior prova disso é o personagem nordestino como protagonista no cinema. Com o filme de Cangaço, o cinema brasileiro conseguiu criar um gênero exclusivo de filme de aventura, tipicamente regional. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, considerado o maior cangaceiro de todos os tempos, foi a inspiração para a maioria das obras do Nordeste. Uma grande característica dos filmes da retomada também é a crença na inserção do cinema brasileiro no mercado internacional. A atriz e diretora Carla Camurati realiza a neochanchada histórica Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, registro da fuga dos reis de Portugal para o Rio de Janeiro, visto através do olhar de menina que escuta a narração feita em língua inglesa por um escocês. Ou seja, a história brasileira, vista como uma farsa, passa pelo filme estrangeiro. Os exemplos se multiplicam. O Monge e a Filha do Carrasco, de Walter Lima Jr. Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles. Navalha na Carne, de Neville d'Almeida. O que é isso, companheiro, de Bruno Barreto. Forol, o Trampolim da Vitória, de Luiz Carlos Lacerda, entre outros. Navalha na Carne, peça do dramaturgo Plínio Marques, foi transformada em 1969 em filme, preto e branco e com elenco de ponta, com Glauci Rocha e Emiliano Queiroz. 28 anos depois, Neville d'Almeida retomou o texto teatral para realizar filme em cores, com um elenco encabeçado pela atriz Vera Fischer. Vera chegou ao cinema nos tempos da pornochanchada.
Firmou-se como atriz de TV e se tornou dona de significativa capacidade de atrair público. O que é isso, companheiro? Baseado no best-seller homônimo de Fernando Gabeira, confronta jovens guerrilheiros brasileiros ao embaixador Charles Elbrick, dos Estados Unidos. Em 1969, os guerrilheiros sequestraram o diplomata norte-americano. Elbrick foi libertado em troca de 15 prisioneiros políticos. O filme, que foi finalista ao Oscar Estrangeiro em 98, causou grande controvérsia na imprensa brasileira por demonizar um dos guerrilheiros, Jonas, humanizar um torturador e depositar no embaixador norte-americano capacidades de sensatez e sabedoria que faltavam aos rebeldes. Em Genipapo, de Monique Gardenberg, onde um jornalista norte-americano, interpretado pelo canadense Henry Czerny, chega ao Rio de Janeiro disposto a desvendar as intenções político-conservadoras da elite nativa, fator de impedimento do processo da reforma agrária. No filme, trabalhadores rurais sem terra acabam como meros coadjuvantes dos dois protagonistas vindos de fora, e a língua inglesa torna-se o idioma oficial da narrativa. A partir de 98, quando reeleito presidente da República, Fernando Henrique Cardoso foi obrigado a desvalorizar o real. A nova realidade motivou os cineastas a se arriscarem num cinema mais visceral. Ao invés de grandes orçamentos, filmes de baixo custo. No lugar de histórias intrigantes, temas como a exclusão social, o sistema prisional, o racismo e a violência urbana ocuparam o espaço das telas de cinema. A retomada do cinema brasileiro ficou marcada pela indicação de 3 filmes ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O Quatrilho, em 95, O Que é Isso, Companheiro, em 97 e Central do Brasil, em 98. O último trouxe ao país o primeiro Urso de Ouro no Festival de Berlim. Também em 98, Walter Salles e Carla Camurati foram os grandes nomes por trás das câmeras e levaram muitas pessoas aos cinemas. Em 97, com a criação da Globo Filmes pelas organizações Globo, o cenário do cinema nacional mudou. De 98 a 2003, 24 produções cinematográficas foram desenvolvidas pela produtora. Os filmes que mais alcançaram público foram Cidade de Deus, de 2002, e Carandiru, de 2003. O ano de 2003 ficou marcado como o fim da retomada do cinema. A partir dele, iniciamos a fase atual do cinema brasileiro. Segundo a Agência Nacional de Cinema, as produções atuais já bateram os recordes do início dos anos 80. Só em 2013 foram lançados 127 longas nacionais, e 9 deles alcançaram mais de 1 milhão de espectadores. As comédias têm ficado com a maior parte do faturamento das bilheterias. E filmes como Minha Mãe é uma Peça, De Pernas pro Ar e Se Eu Fosse Você são os queridinhos dos espectadores. Os dramas nem sempre têm o reconhecimento merecido. Eles acabam sendo exibidos em poucos cinemas e ficam pouco tempo em cartaz. Por conta disso, na maioria das vezes faturam abaixo do esperado.